Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário SNE11 Suno Energias Limpas FII, trazendo aqui algumas atualizações, especialmente na parte do seu portfólio. Alguns ativos ainda estão em processo de desenvolvimento, a expectativa é para serem concluídos agora no início de 25. Rentabilidade que o SNEL tende a ter com esses ativos é muito importante a gente monitorar, embora ainda está em processo de desenvolvimento, mas a gestão deixa um pouco dessa expectativa de retorno. E eu vou passar exatamente esses pontos, mais os indicadores básicos aqui que a gente tem em relação ao fundo. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like. Seu comentário também é bem importante. Se já estudou o SNEL, tem interesse ou já investe nele, é bem importante aí o seu comentário, a sua opinião em relação ao fundo. Aqui a gente tem alguns indicadores, algumas informações básicas em relação ao fundo. Gestor, a gente tem a Suno, taxa de administração é 0,12% ao ano, mais taxa de gestão de 1,08%. Então, a gente tem 1,2% mais taxa de performance, caso exceda 20% sobre o que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 7. É um ativo que tende a entregar um retorno um pouco maior. Taxa de performance aqui também, a gente até vê um pouco mais do que a média dos fundos imobiliários. Geralmente a taxa de performance se bater IPCA mais 6. Aqui é IPCA mais 7, taxa de administração e gestão, diria que é um pouquinho mais alta do que a média de fundos imobiliários normais, até porque é um segmento diferente. Embora seja um fundo imobiliário, é focado aqui, investe em energias limpas e renováveis. Uma coisa que a gestão sempre coloca é que não é necessariamente energia solar, pode ser qualquer tipo de energia, contando que seja limpa e renovável. Bom, vamos passar aqui para a parte do seu portfólio e depois a gente vai ali para os indicadores básicos que a gente tem sobre o fundo. Aqui tem alguns destaques que eles colocam, mas eu quero focar nisso aqui. Registramos um progresso significativo nas obras da UFV São Bento, alcançando 66,75% de avanço físico total. Entre as atividades que estão em fase final de execução, destaca-se a conclusão da infraestrutura do sistema, as valas de aterramento, a passagem dos cabos de corrente contínua e, por fim, a montagem dos módulos, que atingiu 99% da conclusão. Foi divulgado também um fato relevante, deixa eu compartilhar aqui com vocês o fato relevante que eles comentaram sobre esse mesmo ativo. Subsidiária de sociedade devedora do CRI Portfólio Solar celebrou uma escritura pública formalizando a aquisição de 5% de participação no projeto São Bento, anteriormente pertencente à Maia Energy. Com essa transação, a SPE passa a deter 97% de participação. A aquisição foi realizada por 1.088.000. O projeto é constituído por duas usinas fotovoltaicas com capacidade de 5 megawatts e 7 megawatts potência de pico e geração anual estimada de 11. Nas primeiras semanas de dezembro, essa é a atualização que eu quero passar, de dezembro de 24, o avanço físico total do projeto atingiu 79. Veja que aqui no relatório gerencial eles falaram em 66,7. Agora a gente já tem 79,5. A conexão à rede de distribuição, CEMIG, Minas Gerais, está prevista para janeiro de 25. Então a gente espera que esse projeto aqui já tenha aí a conexão logo mais. A Sanremo 2 concluiu seu período de ramp-up. Eles já vinham comentando aqui sobre essa parte do ramp-up dessa operação. E vamos passar aqui até para o próprio projeto mesmo, o portfólio como se encontra hoje, para vocês verem aqui na parte de atualização que eles deixam em relação à situação do fundo. Patrimônio líquido, nós temos aqui algo em torno de 132 milhões de reais. Perceba que ele abriu o ano de 24 a 136, chegou a ter pico de 138 no patrimônio líquido, fechou a 132 milhões. A gente não teve ainda o comunicado em relação à reavaliação do seu portfólio. Esses ativos são marcados aí a custo, isso não é a métrica mais precisa. Os ativos com certeza devem valer mais do que esses 132 milhões de reais. Então, a gente deve ver essa reavaliação publicada agora no início de 25 para a gente ver um pouco mais a situação. Como foi feita uma emissão de cotas recentemente, o valor patrimonial por cota, até vindo logo para essa parte aqui para ficar mais prático, hoje a gente tem a R$ 6,91. A última emissão foi feita ali na faixa dos R$ 8,30, mais a reavaliação dos ativos que a gente deve ter, bem provável mesmo o valor patrimonial por cota subir bem. Então, esse VP de 1,29, 30% quase acima do seu valor justo, talvez não seja bem a realidade do SNEL logo mais. Base de cotistas é 23 mil, vem crescendo bem aí a base de investidores, mas ainda é um fundo pequeno, até pelo segmento um pouco mais novo no mercado. Portfólio dele, pessoal, vamos ver aqui como é que está a situação. Aqui a gente tem carteira do fundo,
Olhando por ativo, o maior aparece aqui o CRI Portfólio Solar, que é especialmente aí da emissão que foi feita em 2024, no início de 24 ou final de 23. Esse portfólio aqui é o principal dele, é mais de um ativo. E nós temos aqui o segundo, que é a Sanremo 2. Aparece aqui com 10,57. Mas, para mim, o principal não é nem simplesmente o ativo em si, mas quem são aí, quem são as empresas, a alocação aqui, inquilino, no final das contas, a gente vê que alguns ativos são para o mesmo inquilino. Nós temos aqui, por exemplo, a CEMIG, que é uma empresa um pouco mais conhecida, distribuidora CEMIG, e aqui a gente tem quem é o inquilino, no caso. Tipo de locação, são 2 tipos, take or pay e compensada, cada um tem um foco diferente aí. A gestão comenta que vai depender muito de local, tem uns que vale mais a pena ser na compensada, até pela quantidade a gente percebe aqui que me parece que a gestão foca um pouco mais nessa, mas o que mais me agrada é isso aqui, de real do negócio. Olha o quanto que a gestão espera nesses ativos. Nos primeiros ativos aqui, a gente vê a faixa de 25, tem alguns até um pouquinho mais. O último aqui ativo, 2000, conexão final de 2023, a TIR real desse negócio hoje se encontra em 37%, muita coisa. E o principal é esse aqui, Equatorial e CEMIG, que são os 3 ativos que estão em obra, que é referente ao que eu passei para vocês, aquele portfólio, 50 e poucos por cento do portfólio dele. Veja que estão em obras, a expectativa é que seja agora no mês de janeiro, vamos ver se de fato se concretiza isso, via fato relevante aí, e veja o retorno desse negócio, um retorno de quase 26%. Por que que o SNEL não distribui todo esse retorno de 25% para o seu investidor? Um dos pontos é esse aqui, o cotista está pagando ágio atualmente no fundo, quase 30% acima do seu VP. Então, o retorno dele, o yield dele acaba caindo, porque a cotação dele frente ao patrimônio, né, ao o ativo mesmo em si ali, R$ 150 milhões, é bem maior. Então, quem tem o fundo ali AVP, o retorno é bem maior do que esses, vamos lá, 13,72% que ele distribuiu nos últimos 12 meses. O cotista que tem o fundo ali AVP, o retorno dele é bem maior que esse. Então, esse retorno que vocês estão vendo aqui no relatório de real é baseado no VP. Quando você compra o fundo acima do VP, seu retorno acaba sendo um pouco menor. O tipo de locação é bom a gente monitorar nesses 3 ativos aqui também, mas a média vocês percebem que, independente de ser take or pay ou compensada, é em torno ali de 25% que eles esperam para os seus investidores. Prazo também, aqui a gente tem um pouco sobre eles. O menor prazo é 2033, a gente tem aí um tempo bem considerável para não se preocupar em relação a contratos do SNEL. E esses últimos aqui que a gente vai ver um pouco mais, logo mais, eu acredito que a gente já deve ter notícia em relação a isso. Riscos do SNEL, pessoal, embora seja um ativo que entrega muito dividendo, eu acho que e o retorno que a gente percebe por essa TIR, eu acho sempre importante lembrar que é desenvolvimento. Se você tem um ativo no segmento de desenvolvimento, você tem riscos de custo de obra, de retornos talvez não ser tanto quanto imaginava. Acredito que isso também é um ponto importante a se levar em consideração. Acredito que uma coisa é você ter aquilo no papel, outra é na prática mesmo, se vai ter toda aquela geração que eles esperam. Então, isso é algo que faz diferença num desenvolvimento, mas, de fato, é um fundo que vem tendo aí uma performance bem atraente. Gestão com essas últimas emissões conseguiu diversificar um pouco mais aí o portfólio. Ainda é concentrado, se a gente olha aqui, questão de distribuidora, inquilinos. Acho que ao longo do tempo eles vão conseguir melhorar um pouco mais isso. E os contratos, quanto mais buscarem contratos longos, eu acho que vai ser bem tranquilo aí para investidor carregar esse fundo imobiliário. A carteira dele hoje, exposição por ativo, é 56% em CRI, que é exatamente essa carteira aqui, que está em obras, que a gente espera ser concluída agora no início de 25. Caixa 7%, o FV, que são os ativos que é referente àquela primeira emissão que ele fez. Exposição por distribuidora, a gente tem CEMIG, Equatorial e CELP, Pernambuco, 18%. Exposição por vencimento, indefinido é 58%. Os demais aqui já tem representação 2039, 2034, 18%. Então, os contratos aí são longos e tem 58% indefinido. Exposição por inquilino, a gente vê aqui que um inquilino é 18%, Matrix 17%. Então, com a alocação com a nova captação que eles fizeram, mais ativos dentro do portfólio, vai reduzir essa exposição por inquilino, que eu acho muito vantajosa, embora um contrato desse eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil
de ser quebrado, mas exposição eu nunca vejo assim com algo muito vantajoso. Outra coisa, pessoal, que a gente não tem ainda em relação ao SNEL, que pode ser um drive bem relevante ao longo do tempo, deixa eu voltar aqui para o portfólio, detalhamento das UFVs. Aqui a gente tem a carteira dele. Até agora, como eu falei, o portfólio é marcado a custo de obra. A gestão vai ter essa reavaliação e até agora não foi feita nenhuma venda de ativos. Se a gente vê em algum momento o SNEL vendendo algum desses ativos aqui de energia solar, isso pode destravar um bom ganho de capital. É bem importante essa parte. Embora seja aí, não é um imóvel, isso pode ser vendido e destravar um bom ganho de capital como qualquer outro fundo imobiliário. A tese do SNEL tem seus riscos, para mim tem um risco de desenvolvimento como qualquer ativo de desenvolvimento, embora sejam segmentos diferentes, mas para mim desenvolvimento ele tem embutido ali um risco um pouco maior de custo de obra e tudo mais, mas o retorno desse negócio é bom. Quando a gente olha aqui o contrato de real esperada da maioria deles ali acima de 25%, quase que 26%, a grande maioria mesmo, e você tem ainda a possibilidade de venda desses negócios com ganho de capital, que poderia melhorar ainda mais o provento do cotista. Já é um dividendo bom quando a gente olha o VP do fundo. Você ter aí R$ 7 de patrimônio distribuindo 10 centavos, não é um resultado nem um pouco ruim. Agora, quando você olha a cota próxima a R$ 9, aí já dá um yield ali mais próximo a 1,1. Então é porque o ágio que o fundo tem hoje o mercado está levando em consideração também essa parte de novos desenvolvimentos que vão trazer retornos, reduzir risco e comparado à média de mercado, você ter quase 15% não é um resultado ruim. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar aqui os principais pontos de atualização para vocês em relação ao SNEL. Se teve algum detalhe que eu acabei me passando de trazer ou vocês querem completar alguma informação, me ajuda nos comentários que eu agradeço de coração.